Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens do livro de Malaquias. No ano passado, no segundo semestre, nós estudamos expositivamente o livro de Tiago, do Novo Testamento, e Deus nos deu o desafio como equipe pastoral de trazermos uma série de mensagens à igreja no livro de Malaquias. E talvez você pergunte, mas por que o livro de Malaquias? Bom, primeiro porque foi direção de Deus. Segundo, ele faz parte de um dos profetas menores, são 12 livros dos profetas menores, por causa do seu pequeno conteúdo literário, e então seria fácil da gente, didático, de trabalhar nos cultos durante um mês. Terceiro, porque a mensagem de Malaquias é muito atual para o povo de Deus, muito atual. Nós poderíamos pegar o texto de Malaquias e você poderia comparar com alguém que está escrevendo sobre a igreja de Jesus hoje, sobre o povo de Deus nesse mundo, e você vai ver que tem muitas similaridades com aquilo que o povo de Deus vive hoje, em relação a Deus, a sua palavra. Então no domingo passado nós vimos o capítulo 1, e nós já vimos que Malaquias significa meu mensageiro. Malaquias, alguns pensavam, ou alguns estudiosos até defendiam a ideia de que seria um pseudônimo, talvez até de Neemias, contemporâneo de Malaquias, mas a maior parte entende que Malaquias era realmente o nome da pessoa que escreveu esse livro, do profeta, e ele tem uma mensagem de amor, mas também de advertência ao povo de Israel. E eu quero convidar você a caminhar com Malaquias, né? Nós vamos ler hoje o capítulo 2, e eu queria que você pensasse um pouquinho também de Malaquias. É muito singular, por quê? Porque ele é o último livro profético do Velho Testamento. O de Neemias é o que registra os últimos acontecimentos históricos do Velho Testamento, do povo de Deus, e Malaquias é o último livro profético. Depois do livro de Malaquias, Deus se silenciou por 400 anos, é aquilo que nós chamamos de período interbíblico. Por 400 anos não há revelação profética de Deus, e aí nós pensamos que Deus não estava trabalhando. Não, Ele estava, Ele só estava com os lábios fechados, né? Não ouve a voz de Deus, mas a mão dele está trabalhando na história, em todo o período, do período interbíblico, preparando para o advento de Jesus. E aí então você salta de Malaquias, 400 anos, você vai cair então na vinda de Jesus, naquilo que está registrado nos evangelhos no Novo Testamento. Então, eu queria desafiar você comigo, a pensar comigo nessa noite, sobre Malaquias, especialmente o capítulo 2, mas enfatizando algo que é um tema muito fundamental neste livro profético, que é o conceito da aliança. Conceito da aliança. No primeiro capítulo que vimos no domingo passado, Deus afirma o seu amor ao povo de Israel. Deus afirma que ama esse povo e sempre amou. E aí então Deus estabelece o conceito da aliança, chamando o povo a viver realmente a sua aliança com Deus. É muito significativo nesse livro que também Deus termina o capítulo 4, dando palavras expressas, e para que o povo de Israel, o povo de Deus, cumprisse as exigências da aliança. É interessante nesse livro que esse livro tem 55 versículos, 47 deles estão dirigidos pessoalmente, na primeira pessoa, ou seja, Deus falando por intermédio do profeta Malaquias ao povo, diretamente. Dos 55 versículos, 47 estão na primeira pessoa. Agora, talvez você diga assim, puxa, mas o que esse livro tem a ver conosco? 2.400 anos atrás, cerca de 2.400 anos atrás. Bom, ele trata assim da velha aliança, aliança que era pela lei, obediência à lei. Mas eu e você também estamos debaixo de uma aliança feita com cada um de nós através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, a nova e eterna aliança de Jesus. E a nova aliança agora não é mais de obediência à lei, é da graça por meio da fé, e todo aquele que crê vive nessa aliança, porque Deus já fez toda a parte dele nessa aliança. Ele já enviou o seu Filho, Jesus já morreu pelos nossos pecados, já ressuscitou vencendo a morte e o inferno, já está à destra de Deus Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o seu nome é acima de todo nome, e Ele voltará a buscar o seu povo, a sua igreja. A parte de Deus na aliança está feita. Agora, mesmo que nós estejamos numa nova e eterna aliança, aliança pelo sangue de Jesus, que agora é pela graça mediante a fé, eu e você também temos que viver debaixo dessa graça, e viver nessa graça, essa aliança. Queria que você prestasse atenção no seguinte: hoje há muita gente que fala da graça de Deus, muita gente com canal no YouTube, muita gente usando as mídias sociais, até programas de televisão, e às vezes, parte dessas pessoas apresenta uma graça barata, uma graça em que a pessoa pode viver no pecado, uma graça em que a pessoa pode viver irresponsavelmente a sua fé, uma graça em que a pessoa não precisa ter compromisso com ninguém, nem estar debaixo de autoridade espiritual, porque é na graça. Só que você precisa lembrar que a graça de Deus não é barata, ela custou tudo para Deus. Deus deu o que tinha de mais precioso para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar da graça.
Então a graça custou tudo para Deus. E essa graça de Deus, quando realmente encontra um coração que crê na obra de Cristo, ela opera justiça. É o que Paulo escreve na carta a Tito. Ele fala que a graça de Deus nos educa na justiça. Ou seja, ela nos transforma. Ela nos dá sede e fome da presença de Deus, da sua palavra. A graça de Deus não nos deixa como somos, ela nos transforma naquilo que Deus quer que sejamos. Ela nos faz filhos e filhas de Deus. Então a nossa vida é transformada pela graça. Não tem cabimento eu afirmar a graça de Deus e viver no meu pecado. Não tem cabimento eu afirmar a graça de Deus e continuar sendo Deus da minha própria vida. Eu afirmar que creio na graça de Deus e desfruto dessa graça, mas não ter um testemunho de que essa graça me alcançou, me salvou e me transformou em discípulo de Jesus. Então a graça não é barata. Ela custou tudo para Deus. Eu e você recebemos de graça. E quando nós a recebemos de graça, ela transforma a nossa vida. Deus nos transforma de dentro para fora. Ele nos dá um novo coração, uma nova índole, um novo caráter. Ele opera um novo nascimento. A nossa vida nunca é mais a mesma depois de sermos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Quando nós estamos nessa nova aliança, isso não tira o fato de que coisas que Malaquias escreveu aqui não sejam também dirigidas a nós. Nesse aspecto de aliança de Deus com os homens, há duas coisas que são muito essenciais que Malaquias apresenta aqui nesse segundo capítulo. Eu queria, se você não abriu ainda a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, nós vamos percorrer os versículos e nós vamos pensar um pouquinho no que Deus tem para nós nesse livro. Eu queria ler com você, a partir do verso 1, mas antes eu quero destacar a primeira coisa muito importante, imprescindível para vivermos aliança com Deus e desfrutarmos de tudo que Ele é e Ele nos oferece. É a fidelidade a Deus e a sua palavra. Esse é o primeiro requisito da aliança. A primeira ênfase do profeta aqui no capítulo 2. De que aqueles que vivem uma aliança com Deus, vivem a aliança com Deus, que Deus selou com o seu povo, é um povo que é fiel a Deus e a sua palavra. Então, se você observar o verso 1, diz o seguinte: e agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Deixa eu parar aqui já. Deixa eu já parar aqui. Talvez você esteja lendo isso e fale assim, mas pastor, esse livro foi escrito para os sacerdotes. Sim, é verdade. Deixa eu dizer por quê. Porque os sacerdotes eram responsáveis pela vida espiritual de Israel. Segundo, Deus sempre escreve na Bíblia para os líderes, para que os líderes possam estabelecer um padrão alto no meio da comunidade, possam ser referência para a comunidade e possam elevar o nível da fé espiritual da comunidade. Por exemplo, quando Paulo escreve em 1 Timóteo aos presbíteros e diáconos, dizendo quais são os princípios e os requisitos para que alguém seja presbítero e diácono na igreja, para uma liderança na igreja, ele escreve aquilo para os líderes, mas aquilo que é para os líderes é para toda a igreja viver. Todo cristão tem que viver aquilo que é princípio para ser um presbítero e diácono na igreja. Da mesma forma, quando Deus está advertindo os sacerdotes aqui, o que Ele queria que os sacerdotes vivessem isso, porque esse é o propósito de Deus para todo o povo de Deus, para todo filho e filha de Deus. Aliás, a Bíblia diz que no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes. Se você foi salvo pela fé em Jesus Cristo, 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6, diz que nós somos reino de sacerdotes. É o sacerdócio de todos os crentes, todos somos sacerdotes diante de Deus. Então essa palavra é para mim e para você. A palavra de Deus aqui é uma advertência ao sacerdote. Eu vou aproveitar o Dia dos Pais aqui para fazer uma analogia. Um pai responsável é aquele que adverte o seu filho quando ele está indo para o caminho do erro, quando ele está se desviando, quando ele está se machucando pelas escolhas erradas que está fazendo, quando ele está se afastando de Deus. Deus é um pai amoroso, Ele ama você demais, ama a mim demais, a todos nós aqui, apaixonadamente Ele nos ama. Mas quando eu e você estamos nos afastando dEle, nos desviando do caminho, Ele vai nos advertir. E muitas vezes, fortemente, Ele vai nos advertir, porque Ele é um pai responsável, Ele não é complacente. Ele ama a gente e Ele nos quer junto dEle, para vivermos o melhor que Ele tem a oferecer na nossa vida. Então eu quero que você saiba que antes de lermos esse texto aqui, Deus ama você demais, Ele é apaixonado por você, mas quando Ele te ama, e a paixão dEle por você, isso inclui que muitas vezes Ele vai nos advertir, até com severidade, com clareza, para que eu e você nunca deixemos ser enganados pelo pecado e nos desviemos da sua presença. Então, a advertência para vocês, ó sacerdotes, versos 2, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldições sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês,
eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios em suas festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando da sua aliança com esse povo, da sua aliança com a tribo de Levi, de onde vem o sacerdócio e o serviço no templo, na adoração a Deus. E se você observou essas palavras, Deus fala duramente com esse povo. Ele diz: eu vou amaldiçoar vocês. E talvez essa palavra soe dura demais, mas eu quero que você entenda que maldição é você estar fora da bênção. Qual a maior bênção que você pode desfrutar nesse mundo? A presença de Jesus. Ele é o abençoador por excelência, Ele é Deus, Ele é Senhor e Salvador. Você fora de Cristo, você está fora da bênção. Às vezes a gente fala da palavra desgraça, mas o que é desgraça? Desgraça é você estar fora da graça de Deus. Alguém é desgraçado como? Fora da graça. Se você está na graça, você não é desgraçado. Se você está na bênção, você não é amaldiçoado. Agora, Deus ele fala duramente com os sacerdotes, como eu já disse, porque eles deveriam cooperar para a vitalidade da nação de Israel, para que esse povo vivesse com Deus intimamente, mas eles não estavam fazendo isso. No capítulo 1 nós já vimos que eles estavam adorando a Deus com aquilo que era de pior. Eles ofereciam sacrifícios impuros, até animais roubados na adoração para Deus. Ofereciam um sacrifício medíocre, uma adoração medíocre. Se você observar aqui, no final do verso 2, Deus diz assim: eu já as amaldiçoei, até suas bênçãos, porque vocês não me honram de coração. O que Deus espera é que eu e você sejamos fiéis a Ele e a sua palavra, que o nosso coração esteja ligado com Deus. Eu não sei se você já teve vontade alguma vez de esfregar alguma coisa na cara de alguém, Talvez você já teve essa vontade, mas se você como eu e já teve essa vontade, a gente quando tem vontade de fazer isso, não é porque a gente ama a pessoa, é porque a gente está com raiva, porque a gente quer esganar a pessoa, Agora Deus não, Deus está dizendo assim: eu vou esfregar os excrementos dos animais de vocês, porque isso era impuro, isso tinha um lugar para ser queimado longe do templo. E ele diz: vocês estão me adorando sem o coração, é um mero ato religioso, vocês estão distantes de mim, vocês são infiéis, e vocês ainda vêm sacrificar. Eu vou pegar isso que vocês estão me oferecendo, eu vou esfregar no rosto de vocês. Porque Deus é tão duro aqui, porque esse povo, essa geração de Malaquias se afastou de Deus, se desviou de Deus. Era um tempo de calmaria, era um tempo em que as coisas não estavam muito boas, mas também não estavam muito ruins. É aquele tipo de pessoa que você cumprimenta: como é que está? Tudo bem? Está bom, mas está ruim, mas está bom, Eles estavam vivendo um tempo assim de quietude, apesar de não ser um tempo de muita produtividade, de muito sucesso, e isso fez com que eles colocassem Deus numa das esquinas da vida, num canto da sua agenda. Deus ficou de lado, e aí eles adoravam a Deus, eles prestavam o culto, mas o coração estava longe de Deus, longe de Deus. Deus diz aqui: o coração de vocês não me honra, vocês saberão que eu tenho essa advertência, para que a minha aliança seja mantida. E aí eu fico pensando, quantos de nós não podemos estar vivendo períodos de calmaria na nossa vida, e deixando que Deus fique numa das esquinas, que Deus fique renegado a um dos cantos da nossa vida, na periferia da nossa vida. Nosso coração não está ligado com Deus, nós não estamos conectados com Deus, nós não estamos adorando a Deus, nós não estamos vivendo os privilégios da aliança com Deus, nós não estamos honrando Deus como Deus na nossa vida, nós não estamos sendo fiéis a Ele e a sua palavra. E aí, o que nós vemos é que isso realmente faz com que a gente perca, não só a comunhão com Deus, mas as bênçãos que Ele tem para aqueles que pertencem à aliança, aqueles que são seus filhos e filhas. O propósito de Deus aqui nesse verso 3 é chacoalhar esses líderes, esses sacerdotes e todo o povo, tirá-los da sua complacência, tirá-los do seu estado de inércia, e ver se eles acordam para a realidade de que eles estão longe de Deus, e por isso fadados ao fracasso, à derrota espiritual, fadados a serem vencidos pelos seus pecados, pelas suas escolhas erradas. Deus não quer isso nem para mim nem para você, como não queria isso para a geração de Malaquias. Então Deus traz essa advertência forte, porque para vivermos a aliança de Deus, nós precisamos realmente sermos fiéis a Deus e a sua palavra. Observe o verso 5 a 7. O profeta segue dizendo: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, com Levi, a tribo de Levi, que de fato lhe dei para que me temesse. Temor de Deus, respeito, reverência. Quero que você preste muita atenção nisso. A graça de Deus opera esse temor em nós. O profeta segue dizendo: ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Agora observe o verso 6.
A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Preste atenção nesse verso 6, por favor, porque ele deveria ser a descrição de cada cristão, de cada filho e filha de Deus. As pessoas deveriam falar a mesma coisa sobre mim e sobre você. A verdadeira lei estava em sua boca, nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. A boca fala do que o coração está cheio, Jesus afirmou. As palavras representam aquilo que nós cremos, que está aqui no nosso interior e representam o nosso caráter. Os nossos lábios devem proclamar aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é honesto. Não é isso que acontece muitas vezes. Observe aqui, ele andou em paz e retidão comigo, andou comigo em intimidade, paz e retidão, ou seja, teve alegria de andar comigo, teve realmente prazer e andou com o coração reto, andou comigo. Olha que diferença que Deus está fazendo com os versos anteriores que nós lemos. Ele está dizendo, Levi, representando aqui, de uma forma metafórica, toda a tribo, a fidelidade no sacerdócio, a fidelidade no serviço a Deus. Ele está dizendo, andou comigo. Muitos usam esse texto como uma profecia a respeito de Jesus. Andou em paz e retidão, tinha intimidade comigo, o seu coração estava conectado com o meu. E olha o que acontece, desviou muitos do pecado. Alguém que anda na graça de Deus e anda com Deus dessa forma, ele é instrumento de salvação na sua geração, ele abençoa aqueles que estão próximos. Nós começamos a ser instrumentos de Deus, de tirar as pessoas do pecado, do mundo, das garras do diabo, e realmente ser caminho de salvação a eles, desviar muitos do pecado. Essa semana eu estava conversando com um amigo, que ele não é cristão, e ele é um gerente na empresa dele. Ele estava me contando uma história interessante. Ele estava dizendo que ele tinha 2 funcionárias lá, uma já 10 anos na empresa, outra com vários anos também, e que elas se diziam cristãs, elas liam a Bíblia de manhã, a Bíblia sempre ficava aberta no escritório, elas falavam de Deus, oravam com ele. Às vezes ele recebe alguém para fazer um devocional, uma oração com os funcionários da empresa, e elas sempre muito ali religiosas. Aí, coincidentemente, as 2 tiveram que sair de licença, e ele fez uma auditoria na empresa. E aí ele descobriu que essas meninas muito religiosas, que leem a Bíblia todo dia, estavam roubando a empresa, notas frias, fazendo o mesmo que os políticos corruptos e os diretores da Odebrecht e tantas outras empresas do país têm feito. E aí ele estava falando comigo isso, ele não é cristão, e eu estava dizendo para ele o seguinte, olha meu amigo, isso não representa fé. Essas meninas não são cristãs, elas não são discípulos de Jesus, elas são religiosas. Elas estão lendo a Bíblia, elas estão representando algo, elas estão orando, mas não é a Deus, o coração delas não está conectado com Deus, porque um discípulo de Jesus não faz isso. A Bíblia preza muito por justiça e honestidade. Deus é um Deus de justiça, um discípulo de Jesus é justo. Deus abomina pesos desonestos, medidas desonestas, ações desonestas, com o intuito de mentir, de roubar, de tomar vantagem do outro de forma injusta e desonesta. Deus abomina isso. Essas meninas não são discípulos de Jesus, são religiosas. Podem até ser membros de igreja, mas são religiosas. Elas não são discípulos de Jesus, porque um discípulo de Jesus não mete a mão no dinheiro alheio. Um discípulo de Jesus não é falso com seus lábios. Um discípulo de Jesus não é hipócrita na sua expressão a Deus. Não, nós não somos perfeitos, mas nós somos coerentes com a palavra de Deus. E um discípulo de Jesus não é isso. Estava dizendo isso para ele. Olha que diferença. Essas meninas que se dizem cristãs estão sendo tropeço para esse cara. Estão sendo causa de afastamento desse cara. Quando a Bíblia diz aqui que alguém que anda com Jesus, na aliança com Deus, em paz e retidão, desvia os outros do pecado. Ele é um instrumento de salvação e não de escândalo, não de pecado. Eu e você somos chamados a andar com Deus de tal forma que a lei de Deus esteja em nossa boca, em nossos lábios, se manifeste a justiça de Deus. Que a gente esteja andando com Deus e Ele com a gente, e que a gente esteja em paz com Ele, com as pessoas, vivendo uma vida de retidão e honestidade, sem hipocrisia religiosa, sem verniz espiritual, como eu digo sempre aqui, sem óleo de peroba na cara, sem atitudes humanas para expressar nossa adoração a Deus, não, mas vivendo a Deus de forma genuína. E aí diz que quando a gente vive assim, a gente é instrumento de salvação na vida das pessoas que estão à nossa volta. Isso aqui deveria ser resumo da minha vida, da sua vida, de cada cristão. Ele diz, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Um cristão é mensageiro na sua geração, nós somos embaixadores de Cristo,
E eu e você devemos amar a Deus com tanta intensidade a sua palavra, que os nossos lábios vão proclamar justamente esse conhecimento e a instrução para as pessoas que ainda não o conhecem. Esse é o fiel mensageiro de Deus. Que essas palavras representem a todos nós, que pela graça de Deus possamos viver isso com intensidade. Agora observe o verso 8 até o verso 10. Olha o que Deus diz: mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Não é isso que acontece nos nossos dias? Desde líderes espirituais cristãos, por causa de ensinos errados, de uma vida errada que não condiz com a Bíblia, causam a queda de muita gente. Diz o Senhor dos Exércitos: vocês quebraram a aliança de Levi, por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Deixa eu falar de parcialidade. Às vezes a gente é parcial no ensino, a gente só ensina o que as pessoas querem ouvir. Às vezes a gente é parcial no ouvir. Eu nunca me esqueço de um dia estar ensinando a Bíblia para uma tia minha, e ela diz assim: nem fala nesse assunto que eu não quero ouvir. Eu não falo nesse assunto porque eu não quero pecar. Mas eu quero te falar exatamente para você não pecar. Mas não, eu não quero nem saber para eu não pecar. Ou seja, eu seleciono o que eu quero ouvir. Eu só quero ouvir as coisas boas. Eu não quero ouvir o que Deus espera de mim. Irmãos, por favor, preste atenção. Nenhuma geração da história da humanidade teve tanto versículo bíblico como a nossa. É no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook, é em todos os meios de comunicação. Nós temos programa de televisão, é na internet, todo lugar. Nunca se pronunciou tanta palavra de Deus e nunca se viveu tão pouco. Nós gostamos de ouvir as promessas de Deus, mas não queremos ouvir aquilo que demanda um comprometimento na parte da aliança com Deus. Nunca se falou tanto da palavra de Deus e nunca se viveu tão pouco. Nós estamos vivendo uma fase, irmãos, que se fala tanto versículo, você recebe todo dia que você nem lê mais o versículo bíblico. Isso está sendo uma vacina muitas vezes às pessoas. Elas estão se acostumando em ler um texto que não vivem porcaria nenhuma daquilo. Estão se acostumando a lidar com a verdade de Deus de forma leviana, irresponsável e sem temor. Essa é a geração de Malaquias também. A geração de Malaquias, os sacerdotes instruindo de forma parcial e o povo gostando de ouvir. As pessoas seguem os líderes segundo o comichão dos seus ouvidos. É por isso que tem líderes enganosos, picareta, nó cego, que continua atraindo muita gente, porque as pessoas querem ouvir exatamente aquilo e não a palavra de Deus. Então Deus nos chama a realmente viver com Ele, nos caminhos. Nós temos o mesmo Pai, fomos criados pelo mesmo Deus. Como povo de Deus, como cristãos, devemos honrar a Ele. Não devemos ser infiéis uns com os outros, porque isso também representa o fato de que somos fiéis com Deus, sendo fiéis uns com os outros, com o nosso próximo, sendo fiéis e verdadeiros com aquilo que cremos na palavra de Deus no nosso coração. Bom, nesse primeiro momento aqui do capítulo 2 de Malaquias, exatamente isso que nós vemos. O profeta está advertindo os sacerdotes, e através dos sacerdotes o povo, a serem fiéis a Deus e a sua palavra, porque essa é a parte deles na aliança. Agora, uma segunda coisa que nós vemos nesse capítulo, que é muito importante para os nossos dias, é a fidelidade à família. A fidelidade à família. E eu queria que você prestasse muita atenção no texto que nós vamos ver a seguir. O texto diz: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Como que eles fizeram isso? Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. Duas coisas aqui. Uma é que os homens estavam se casando com mulheres estrangeiras. E o problema de casar com mulher estrangeira, naquela época, não era que era por causa de uma questão racial, era por causa da fé em Deus. Ruth era uma moabita, e ela faz parte da genealogia de Jesus, mas ela se converteu ao Deus de Israel. Qual era o problema aqui? Eles deixavam as mulheres do seu povo, que adoravam a Deus, para se casarem com mulheres estrangeiras, mulheres que não temiam a Deus, mas serviam outros deuses, que eram idólatras. E isso já tinha sido um problema em todo o percurso da história de Israel. Salomão, o homem mais sábio do mundo, um homem que começou o seu reinado adorando a Deus de todo o coração, tendo uma revelação clara de Deus para o seu reinado, foi um homem que se desviou devido a amar mulheres estrangeiras, ou seja, mulheres que adoravam outros deuses.
O legado de Salomão foi terrível, por décadas e décadas, por várias gerações de reis, eles seguiram o exemplo mau de Salomão. Esdras e Neemias, se você ler os livros históricos aqui do Velho Testamento, tiveram problema com gente que estava casando com gente que não conhecia Deus. Foi um grande problema que Esdras e Neemias tiveram que tratar. E Deus usa o profeta exatamente para falar sobre isso. Como nós podemos traduzir isso para os nossos dias? Bom, aí nós entramos no princípio de julgo desigual. A Bíblia é clara em afirmar que um cristão, se ele vai se casar com alguém, que é o relacionamento mais íntimo entre duas pessoas, ele vai se casar com alguém que também é cristão, que adora a Deus tanto quanto ele, que tem a mesma compreensão do Evangelho que ele tem. Porque o relacionamento mais íntimo entre duas pessoas é o casamento. E eu não tenho como formar sociedade com alguém se, em primeiro lugar, nós não temos uma unidade espiritual. Para que um casal tenha equilíbrio em qualquer outra área, é preciso que ele tenha unidade na vida espiritual. É isso que dá base para ele ter unidade nas demais áreas do casamento e da família. Então Deus sempre alertou o seu povo no Velho Testamento e também o faz no Novo Testamento. Só para mencionar, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15, que diz: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Esse texto não está falando diretamente de casamento, não está. Paulo está defendendo o apostolado dele diante dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, e ele diz assim: como que nós vamos pegar e ter comunhão com essa galera que está pregando um outro evangelho? Paulo também fala de relacionamento, que sociedade. Você vai abrir uma empresa, você não pode abrir, se você é um cristão, não abra com um não cristão. Alguém que ande com Deus, eu não estou dizendo membro de igreja não, estou dizendo gente que anda com Deus. Se você anda com Deus e quer honrar Deus com a sua empresa, abra a sua empresa. Se você precisa de um sócio, que eu sempre desaconselho, mas se você precisa de um sócio, que seja alguém que tenha os seus valores, em que você vai poder caminhar junto e honrar a Deus nessa sociedade. Agora para pensar um pouquinho comigo. O casamento é o maior relacionamento, mais profundo, mais íntimo entre duas pessoas. Se para a gente abrir uma empresa, a gente deve seguir o princípio do julgo desigual, quanto mais para a gente se casar, que é um relacionamento que é para a vida inteira, é um relacionamento para o resto da tua vida, que não tem separação até que a morte separe. É interessante quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7, aqui entre os divorciados, os viúvos, aqui a galera solteira, os adolescentes e jovens que estão aqui, eu sempre digo, porque sempre vivi isso, sempre ensinei isso, há um requisito fundamental para alguém namorar e se casar, é que adore a Deus como eu adoro. Não precisa ser bonito, não precisa ser rico, se for bonito, aleluia, mas não precisa, pode unir o útil ao agradável, mas a questão fundamental é que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha o que Paulo diz aqui: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Você pode se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Você pode escolher, você é livre, você é responsável por suas escolhas, mas ele tem que pertencer ao Senhor. Então aqui os solteiros, os divorciados, os viúvos, vocês estão livres para casar com quem quiser. Só tem um requisito na palavra: que seja uma pessoa de Deus, que ele adore a Deus como você adora, que você vai construir uma vida de unidade na vida espiritual, que vai dar respaldo para todas as demais áreas da vida. Eu não tenho tempo aqui para falar mais desse assunto, mas é um assunto que tem aplicação no Velho Testamento e no Novo Testamento, e que diz respeito à nossa fé, à nossa honra a Deus e à família que estamos formando em Deus. Isso é imprescindível. Agora talvez você fale assim: puxa pastor, você está falando dos solteiros, divorciados e viúvos? Não. Agora Deus dá aqui uma palavra muito séria aos casais. Observe o verso 14. No verso 13 ele diz que eles choravam no altar e reclamavam que Deus não ouvia. É claro, eles não estão vivendo a palavra, eles só estão chorando no altar, cantando, batendo palma, mas não estão vivendo, Deus não vai ouvir. Agora olha o verso 14. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Verso 16: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, também aquele que assassina o outro, que esconde o sangue inocente, diz o Senhor, por isso tenham um bom senso e não sejam infiéis. Bom, Deus falou dos solteiros, Deus falou daqueles que estavam fazendo escolhas erradas ao se casar, agora Deus fala para os casados. Deus está dizendo assim: eu fui testemunha do teu casamento, eu fui testemunha quando você se casou com essa mulher, e eu odeio o divórcio.
Por que Deus odeia o divórcio? Eu sei que há pessoas divorciadas aqui, eu sei que há filhos de pais divorciados, né? E eu sei que a graça é sempre maior do que o nosso pecado. Mas esse texto aqui, Jesus usou para dar base em Mateus 19, de razões bíblicas para o divórcio. E se alguém se divorcia simplesmente por desejo, e não porque há motivos que nós encontramos na palavra de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. Deus abomina o divórcio porque ele tem consequências cruéis para as pessoas. O divórcio é realmente algo muito injusto para o cônjuge renegado, abandonado, é destruidor para a vida dos filhos, é realmente uma lástima para a sociedade e para a família. E eu queria então, com base nesse texto aqui, deixar 3 coisas que eu queria enfatizar a respeito da família, que tem tudo a ver nos nossos dias. Primeira coisa que eu queria que você guardasse, é que o casamento é um pacto, uma aliança. Casamento não é um contrato. E é isso que Deus está enfatizando aqui em Malaquias. Não é um contrato. Um contrato, se a outra pessoa não faz o que você quer, então você pode romper. Se não faz o combinado, você pode romper. Casamento, não. Você sabe, há muita gente hoje, 50% dos casamentos chegam ao divórcio. Há muita gente que se divorcia porque nós não demos certo, porque eu não estou feliz, porque ele não fez o que eu achava que ele ia fazer, o que ela iria fazer. O nosso gênio não bate. Não é minha alma gêmea. Não existe alma gêmea, obviamente. Você não vai encontrar nunca, né? Não existe príncipe encantado, nem princesa encantada. Eu fico assim, pensando quantas pessoas se casam. Eu falo isso de tanto curso de noivos que já ministrei, de contato com as pessoas, quantas pessoas se casam sem ter a mínima ideia do que é um casamento, sem ter a mínima ideia do que é um papel de um marido e de uma esposa, e isso é muito triste. E os índices estão aí para provar que as pessoas se casam sem saber o que é o casamento. Casamento é uma aliança. Eu escolho envelhecer com uma pessoa para o resto da minha vida, e nesse comprometimento exigente sim, que demanda a maior prioridade da minha vida, é ali que vou me realizar, é ali que vou ser transformado, é ali que vou ser abençoado na vida do meu cônjuge. Isso é extremamente necessário para a família. Deus realmente odeia o divórcio. Sim, Ele odeia o divórcio, porque o casamento é até que a morte os separe. Eu não tenho tempo aqui, mas os escritores de ciências sociais escrevem muito sobre os efeitos devastadores do divórcio, físicos, emocionais, financeiros. Não são só cristãos que escrevem sobre isso. Eu lembro de que uma das perguntas mais difíceis que eu tive que responder na minha vida é quando eu tinha cerca de 10 para 11 anos, que os meus pais estavam se separando, e as pessoas da família chegavam para mim e perguntavam assim: com quem que você quer ficar? Você quer ficar com o pai ou com a mãe? Nunca esqueci do sentimento miserável, aterrador, entristecedor, doloroso que veio no meu coração. Com quem que eu queria ficar? Eu queria ficar com meu pai e com a minha mãe. Não queria ter que escolher um. Eu louvo a Deus que eles não se separaram, estão casados até hoje. E eu não precisei fazer essa escolha. Mas quantos de vocês que estão aqui precisaram fazer? Quantas pessoas precisam fazer no dia a dia? Deixa eu falar um pouquinho, só mencionar rapidamente. Os danos do divórcio, por exemplo, talvez você aqui diga assim: não, eu sou um filho de um casal divorciado, ou eu sou divorciado, isso não aconteceu na minha família, aleluia. Mas os índices mostram isso, a vida mostra isso. Filhos de pais divorciados demonstram mais problemas emocionais, de saúde e de comportamento, envolvem-se mais em crimes e drogas e têm maiores níveis de suicídio. Crianças de família divorciada têm mais dificuldade em ler, escrever, soletrar e aprender matemática. Também têm maior probabilidade de repetir o ano, não completar o colégio e não fazer uma universidade, uma faculdade. As famílias que antes do divórcio não eram consideradas pobres, veem sua renda cair até 50%. Quase 50% das famílias passam para a pobreza após o divórcio, porque se perde financeiramente. Agora são 2 casas para sustentar. Você vê muita gente hoje presa por causa de pensão. É uma tragédia financeira na vida das famílias. Não se engane. O capitalismo quer ver famílias se separando, porque daí você precisa de 2 geladeiras, 2 micro-ondas, 2 máquinas de lavar. Você precisa gastar quando você se divorcia. Isso faz o mundo consumir mais. Então, as ideologias que estão aí, que destroem as famílias, irmãos, sempre tem razões obscuras por trás. Não é só destruir a família por conta de que nós não acreditamos nela. Destrói-se a família porque se tem benefícios financeiros com isso. Porque se tem benefícios dentro da sociedade que são escusos, que são desonestos para a vida das pessoas.
Quando Deus diz aqui, olha, eu fui testemunha com a mulher da tua mocidade, você pode dizer, mas eu não casei na igreja, pastor, eu nem era cristão na época. Deus foi testemunha, Ele te conheceu, Ele viu o teu compromisso perante a lei do país, Ele viu o seu compromisso perante a sua família e os seus amigos. Deus diz, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que o casamento é um pacto, é uma aliança. Se você quer se casar, você tem que entender isso. Se você já é casado, você precisa entender isso. Se você não quer viver um pacto, uma aliança, não se case. É o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 7. É melhor você não se casar. Vai honrar a Deus, servir a Deus com alegria, com intensidade do coração. Ninguém precisa se casar para ser feliz. O casamento é uma bênção, mas é um erro a gente dizer que alguém precisa se casar para ser feliz. Você não precisa se casar para ser feliz. Aliás, por causa da visão errada, por não viverem os princípios de Deus, há muita gente casada e infeliz. Então, a perspectiva da sociedade é uma, da palavra de Deus é outra. Segundo, o marido é o líder da casa. Aonde está isso no livro de Malaquias? Não, eu só estou pegando aqui porque é uma ênfase do profeta na família, e eu quero falar de um tema que é atual. Quero estabelecer aqui uma coisa como igreja, como pastor dessa igreja. O marido é o líder da casa e a Bíblia reitera isso no Velho e no Novo Testamento. Mas o que a sociedade apregoa? A sociedade, quando passa a visão de um homem numa casa, numa família, tem dois extremos. Ou ele é autoritário, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é manipulador, ou ele é um banana. Se você assistir as séries da Walt Disney, que estão aí, normalmente, o bobo da corte, o banana da casa, o idiota dentro da família, quem que é? É o pai. Assiste os Simpsons, lembra lá da família Dinossauro, vê outras séries da Disney, é sempre o pai que não tem um pensamento equilibrado, não tem raciocínio, é um besta, é um banana. Por quê? Porque a sociedade trabalha em desqualificar o papel masculino. Agora deixa eu dizer algo pior, muitos homens têm entrado nisso, e muitos homens têm se omitido na sua liderança na casa e no lar, na família, e aí as consequências para a sociedade, para o reino de Deus, para a igreja, estão aí para todo mundo ver. Hoje as mulheres têm doenças que antigamente eram tipicamente masculinas. Mulheres não sofriam de pressão, não sofriam de ataque cardíaco, doenças que estão matando as mulheres hoje, antes matavam os homens. Mas por quê? Porque as mulheres estão sobrecarregadas, estão cansadas, falta da liderança masculina. O que nossa sociedade sofre é porque a sociedade apregou uma coisa muito distante daquilo que Deus estabelece. Efésios capítulo 5, 1 Coríntios 11, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Há uma liderança, ambos são dignos, ambos são valiosos. A liderança do marido é em amor, como Cristo amou a igreja, mas o marido é o líder. Agora a sociedade apregou uma coisa tão diferente, que desqualifica a família. E em terceiro eu queria mencionar, não está na carta de Malaquias, mas eu quero aproveitar o tema da família, que Deus adverte aqui com tanta veemência sobre o casamento e a família. Capítulo 4 de Malaquias, o livro de Malaquias termina, Deus vai converter os pais, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Gênesis começa com a formação da família, o último livro do Velho Testamento, o último capítulo, o último texto, Deus trata sobre a família, porque a família é preciosa aos olhos de Deus, mas não é aos olhos da sociedade. Então, em terceiro lugar, eu quero dizer que o aborto é pecado, é imoral e por enquanto é crime, e eu queria que você entendesse isso, porque eu fico assustado de ver cristãos defendendo o aborto. Como é que pode? Irmãos, nesse debate que teve no STF, aberto, tem muitas pessoas falando com autoridade. Tem um vídeo aí do YouTube de um médico que é doutor na área de ginecologia e obstetrícia da universidade lá no Rio de Janeiro. Tem muitos outros falando. Os dados que a Veja, que os movimentos pró-aborto usam são irreais. Ninguém tem dado de aborto ilegal no Brasil. Ninguém faz um aborto e diz assim, estou fazendo um aborto ilegal. Esses dados são irreais, esse número é mentiroso. É só para mobilizar a opinião pública em favor do aborto. Irmãos, vamos lembrar o seguinte, aqueles que financiam essas pesquisas são ONGs e instituições pró-aborto, eles têm interesse na aprovação do aborto, por vários motivos. Tem a questão de você diminuir a população do mundo, tem a questão da indústria de órgãos dos fetos, de venda disso, tem muita coisa correndo por trás. Agora, se não bastasse isso, tem os argumentos da ciência. A vida é concebida ali na fecundação do óvulo, é uma vida. As feministas dizem assim, não, eu faço o que eu quero do meu corpo, faço o que você quer do seu corpo, só que agora você tem uma outra vida dentro de você, e você é responsável por isso. Para mim o aborto é a epítome, é o clímax,
é o topo da natureza humana egoísta e irresponsável. Quer transar, vai transar. A partir do momento que você engravidou, seja responsável pela vida que você deu origem. Agora a gente pensa que mudar a lei vai deixar a coisa... Irmãos, a camisinha protege o ser humano de doenças sexualmente transmissíveis, não protege a tua moral, nem a tua alma, nem teu coração e nem tua paz com Deus. Um aborto legalizado não vai mudar o fato de que é pecado diante de Deus, que é uma fissura moral na sociedade, no coração dessas pessoas. Eu acho interessante que a galera usa os dados da ciência para tentar justificar muitos pecados. Até hoje eles querem encontrar na natureza uma forma de justificar a infidelidade masculina ou feminina do ser humano com base nos animais. Animal é uma coisa, ser humano tem caráter, tem moral, tem alma, tem um relacionamento com o seu Criador. Eles tentam embasar em coisas, mas quando a ciência está a favor da Bíblia, daquilo que a Bíblia ensina, eles não querem. Por exemplo, agora não adianta você fazer ultrassom para descobrir o sexo das crianças. Para que você vai fazer ultrassom para descobrir o sexo? Quando elas crescerem, elas que escolhem o que elas querem ser. Não é isso? É isso que eles apregoam. É uma questão de cromossomo, é uma questão de genética, de biologia. Nasce-se homem e mulher. Não existe isso, irmãos. Mas a nossa sociedade está pregoando uma coisa e os cristãos vão entrando nessa balela, nessa mentira, não pensa, não tem temor nem de Deus e nem daquilo que é fato, daquilo que é real. O capitalismo quer também que as pessoas sejam homossexuais, não tenham definição de sexo. Por quê? Gasta-se mais, é um nicho de mercado. A gente tem que olhar para a sociedade e avaliar a sociedade à luz da palavra de Deus e não o inverso. E a ciência está do lado daquilo que a Bíblia diz. Quando eu e você vemos um movimento para a legalização do aborto, como já existe em muitos países, aliás, se você sabe, na Islândia não tem síndrome de Down, por quê? Porque o pessoal mata antes as crianças que têm síndrome de Down. Ou seja, é um uso abusivo, irresponsável. E querem se legalizar isso na Argentina, no Brasil, na América Latina, porque é a bola da vez. Eu queria dizer para você que Deus ama a família, porque Deus ama as pessoas. E eu e você somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E não é mudar uma lei na Constituição que vai mudar o fato de que eu e você vamos prestar contas ao nosso Criador. Tolerância, a gente tem. Respeito àqueles que pensam o contrário, sim. Mas há a tolerância que nem Jesus tolera. É a nossa omissão, é a nossa complacência, a nossa falta de posicionamento, a irresponsabilidade quanto aos temas que estão aí girando na sociedade. Eu queria concluir dizendo o seguinte, não tenho tempo para falar mais desses assuntos, o nosso alvo é Malaquias, mas eu queria dizer o seguinte para você: Deus te ama demais, Deus é apaixonado por você, Deus ama cada pessoa nesse mundo, mesmo aqueles que estão completamente desnorteados, desorientados ou estão no erro conscientemente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu e você só podemos viver o melhor de Deus e conhecê-lo com profundidade se o nosso coração está conectado com o dele. E se nós estamos deixando a graça de Deus transformar a nossa vida nesse relacionamento. Se a nossa vida está em harmonia com aquilo que Ele nos ensina, com aquilo que Ele nos deixou. Eu sei que é uma palavra mais dura e pesada, porque é uma advertência de Deus para a geração de Malaquias, mas também é uma advertência de Deus a nós. Que essa advertência amorosa e firme de Deus nos leve aos seus pés, nos leve ao arrependimento, nos leve ao quebrantamento. Ele fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. O sangue da nova e eterna aliança foi derramado ali, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o chamado de Deus para mim e para você é: honremos a Deus, honremos a sua palavra.